Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre regionalização do continente americano. Vem comigo, me acompanha. Então aqui nós temos o objetivo, porque vocês sabem que para tudo a gente precisa de um objetivo, tá? E nessa aula comigo hoje está o Kelvin. Oi, Kelvin, seja bem-vindo. Ok? Vamos lá então? Compreender a divisão do continente americano por clima, físico e histórico. Então, o continente está dividido aí para a gente estudar melhor, tá? Por critérios, no caso aqui de clima, físico e histórico, que é o que a gente vai aprender. Você sabe quais são as principais formas de regionalizar a América? Então, a América ela está dividida, tá? E a gente vai olhar aqui quais são essa regionalização. A mais conhecida, a mais popular, a tradicional utilizada é América do Norte, América Central e América do Sul. Sempre observa a legenda, tá bom, pessoal? Para que você possa entender melhor do que está sendo tratado. Então, aqui está toda a porção do continente americano, nós estamos aqui na América do Sul, tá? Mas também tem a questão do critério econômico. Tá? Que nós vamos ter América anglo-saxônica e América latina. América anglo-saxônica classificando os países mais ricos, tá? Que no caso só Estados Unidos e Canadá. E o restante, do México até o Chile, nós vamos ter então a América latina, ok? Que são os países considerados subdesenvolvidos. Continente americano por zonas climáticas. Então, claro, nós estamos no globo terrestre e quando a gente fala de globo, você tem que entender que vai ter a variação climática. Porque dependendo da incidência de raios solares no planeta, a gente vai ter mais a questão dos lugares mais afastados, né, em relação à direção do raio solar, os que estão mais próximos. Então, olha sempre a legenda. A parte branquinha, a parte polar da América, tá? A parte verdinha, a temperada, ok? Que aqui no caso vai ter Canadá, Estados Unidos e alguns países aqui da América do Sul também. E intertropical, ou seja, estão entre os trópicos. Então, essa vai ser a região em que o raio solar vai incidir com maior força, então vai ser mais quente, ok? Então, agora é sua vez. Vamos ver aqui. Escreva o nome das zonas térmicas. Então, você olha o mapa, olha aqui quais são as zonas térmicas da Terra. Em qual zona térmica o território brasileiro está, em sua maioria, olha aqui, situado? Então, agora você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá?
Então, pessoal, conseguiram responder esse enigma dessa atividade? Ah, tava fácil, porque tá aqui marcadinho, né? Era só olhar para responder. Quais são as zonas térmicas e em qual zona térmica está o território brasileiro? Na sua maioria. Olha aqui então. Zona polar ártica, zona temperada, zona tropical, zona temperada sul e zona polar antártica. Lembrando, lá em cima é ártico, aqui embaixo antártico, tá? Olhando o mapa, observando aqui, Brasil, localização. O Brasil está em qual zona térmica? O território brasileiro está situado na zona tropical, bem aqui, ó. Estão vendo? Na parte mais quente do globo. Ainda bem, né? A gente gosta um pouco de calor, um pouco de frio, a gente gosta de tudo. América do Norte. Quais países integram a América do Norte? Vamos ver aqui: Canadá, Estados Unidos e México. Ah, professora, México não é da América Central? Não. México faz parte da América do Norte. Professora, eu tô vendo o Alasca aqui. Sim, Alasca é território norte-americano. Ok? Então são esses 3 países. Capital do Canadá, você sabe me dizer? Ottawa. Capital dos Estados Unidos da América, você sabe me dizer? Washington. E a capital do México, bem criativo o nome da capital do México. Cidade do México, né? Coisinha fácil. Então aqui, dados físicos. Então sempre que estiver falando de dados físicos, vai estar falando das altitudes, tá? Então aqui, a parte mais clara, ó, quando você olha a legenda, você observa aqui. A parte mais clarinha quer dizer mais baixo, a parte mais escura quer dizer o mais alto, tá? É essa a impressão que o cartógrafo quer te dar. Então aqui existem os picos de maior altitude no continente americano, em especial na América do Norte, que tem o pico Mickley, tá? Os Apalaches, ok? Nós vamos olhar aqui mais de perto quais são essas regiões de maior altitude. No Alasca, nós temos os Estados Unidos, né? Alasca, Estados Unidos, Monte Mickley, tá? No Canadá, Monte Logan, ok? No México, Pico de Orizaba e o Popocatépetl. Legal, né? Esse nome, eu até quis colocar ele porque eu achei legal. Nem precisava, porque eu coloquei um de cada, mas eu queria colocar esse porque eu achei interessante para você lembrar. Hidrografia. Quando a gente fala de hidrografia, você tem que entender o quê? A importância dos rios, lagos, mares para a população que está ali inserida. Tá? Toda a população, sempre que foi fixar residência, fixou residência próximo a rios, lagos e mares. Por quê? Para facilitar ali o consumo doméstico, para as indústrias, enfim, para tudo sempre foi utilizado da hidrografia. Aqui na América do Norte, a gente tem alguns rios de destaque, tá? A gente vai lá ter o Yukon, o Colorado, o Grande, o Mackenzie, o Missouri, tá? E a gente vai olhar eles aqui mais de perto. Só queria que vocês observassem a localização das bacias hidrográficas. Escreva o nome do ponto de maior altitude na América do Norte. Então, você vai olhar aqui e vai observar, tem um númerozinho ali e vai escrever para mim. Escreva o nome dos pontos de maior altitude na América do Norte. Agora é com você. Vamos lá?
Então, pessoal, conseguiram responder? Tava fácil porque tá na imagem. E a gente acabou de ver nos slides anteriores, né? O ponto de maior altitude. Então, lá nos Estados Unidos, Monte Midley. Se você não fez, gente, agora é a oportunidade de fazer a anotação, tá? No Canadá, Monte Logan, tá? No México, Pico Orizaba e o Popocatépetl, tá? Anota aí, marca, porque isso é importante a gente saber, ok? Agora tem mais uma atividade para você responder, relacionada à hidrografia, tá? Rio Mississippi, Rio Missouri, Rio Colorado, Rio Grande, Lago Nicarágua, Rio Mackenzie, Yukon, tá? Que faz parte aí da hidrografia, que ajuda na manutenção da vida em relação ao continente americano, em especial a América do Norte, tá? Escreva o nome de 3 rios de destaque na América do Norte, tá? Só dá uma olhadinha aí. Mais um rio de cada país da América do Norte. Então, você vai fazer assim, Canadá, vai escrever o nome. Estados Unidos, o nome do rio, e do México, o nome do rio, tá bom? Então, você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá? Oi, pessoal, e então, conseguiram responder? Ah, tava fácil, porque tá aqui na imagem, né? Então, foi só você dar uma pesquisadinha aí em relação à hidrografia da América do Norte, tá? Destacando que sempre a parte hidrográfica, a parte dos rios, é a parte que vai dar ali manutenção em relação à vida, as pessoas que habitam naquele lugar. Por isso é sempre importante a gente estar falando de hidrografia, tá? Então, olha a resposta. No Canadá, tem vários rios, aqui eu peguei mais nomes para vocês, tá? Rio Fraser, Columbia, Mackenzie, Coxsackie, Nelson, São Lourenço, Churchill e St. James, tá? Estados Unidos da América, os rios de destaque, São Lourenço, Mississippi, Colorado, Columbia, Yukon e Mackenzie. E no México, Rio Bravo, o mais longo, e o Grijalva, tá?
tá bom? Que deve ser Grijalva, né? Porque lá no México o J, né, o espanhol, J tem som de R, tá? Vamos prosseguir então. Vegetação. Então, a vegetação a gente chama de domínio morfoclimático, ou seja, a forma da terra de acordo com o clima. Então aqui a gente tem da anglo-saxônica, só Estados Unidos e Canadá. Então você observa que aqui a parte do Alasca tem a tundra. A tundra é uma vegetação para sobreviver ao frio, que sobrevive. Na verdade, lá tem 3 meses mais ou menos de verão, o restante é tudo congelado. Então essa vegetação da tundra, ela é um musgo. A raiz dela é bem curtinha, tá? Porque ela nasce e morre com facilidade, justamente por causa do clima. Tá? Aí você observa aqui no Canadá, floresta conífera. O Canadá é o maior produtor de papel e o papel de melhor qualidade vem do Canadá. Tá? Então ali tem as árvores coníferas, que é aquela árvore que a gente vê bastante nos filmes norte-americanos, tá? Que é tipo um pinheiro, que na verdade é o nosso pinheirinho é artificial e o deles é natural, tá? Esse tipo de vegetação, as folhas, elas não são iguais às que a gente está acostumado a ver. As nossas folhas, a gente pega, ela rasga, tá? Essa folha da floresta conífera, ela quebra. Por quê? Porque no interior da folha, de todas as folhas, tem líquido. Então, se for numa região fria, congela e morre. Por isso, a vegetação da conífera, a folha é mais dura justamente para conseguir sobreviver ao frio intenso, tá? E aqui, os outros biomas, né? Floresta temperada, tropical, pradaria e deserto. A floresta temperada, ela tem uma característica bem legal, porque tem as 4 estações do ano bem definidas, por isso diz temperada. Tá? Tem, igual quando você era pequenininho, que você ia para a escola, a professora falava, gente, vamos aprender as estações do ano, primavera, daí tava lá as flores, verão, pessoa com bastante calor, outono, as folhas caindo das árvores, inverno muito frio. É isso que acontece na floresta temperada, tá? As estações do ano são bem definidas. Em alguns lugares faz muito calor, né? No mundo, tô falando. Alguns lugares faz muito calor, as 4 estações quase não são vistas, mas aqui são, ok? Então, esses são os biomas lá da América anglo-saxônica. E no México, você vai notar que existe a maior característica de bosque, tá? Porque o México vai estar ali próximo também aos trópicos, então é uma região mais quente, tá? Por isso aqui diz assim, matorral xerófilo. O que é uma planta xerófila? Nós popularmente conhecemos a planta xerófila por cacto, tá? Essas folhas, essa planta, elas têm a raiz bem longa, justamente para buscar a água do lençol freático. O que é lençol freático? É um rio que corre embaixo da terra, tá? Essa planta xerófila, ao invés de ter folhas, ela tem espinhos, para perder pouco por evapotranspiração. Ok? Então, justamente para se proteger do calor, essa planta não tem folhas, tem espinhos, tá? Então, agora é a sua vez. Na América do Norte, existe uma espécie de árvore conífera originária dos Estados Unidos, chamada de sequoia. Faça uma pesquisa sobre essa árvore. Então, lá nos Estados Unidos, existem muitos parques. Tá? Existe até um desenho aí que fala do Parque de Yellowstone, né? Que em específico tem essa árvore sequoia, ok? Então eu quero que agora você faça uma pesquisa rápida, não precisa ser lá uma monografia, né? Um TCC. 5 linhazinhas, 4 linhas falando sobre a sequoia. Vamos lá? É tua vez.
Então, conseguiram fazer a pesquisa aí sobre a sequoia, essa árvore. Elas são árvores gigantescas, pessoal, tá? Típicas lá dos parques norte-americanos, ok? Vamos ver aqui a pesquisinha. Se você não fez, aproveita para dar uma copiada. Vamos lá? A sequoia, uma espécie de conífera dos Estados Unidos, é a maior árvore do mundo, ok? Existem exemplares com mais de 100 metros de altura, imagine, gigantesca, e alguns têm mais de 3.000 anos, tá? Nos Estados Unidos, no caso, na Califórnia, encontra-se o Yosemite National Park, uma área de preservação na qual é possível visitar magníficos bosques de sequoia. Então, se você nunca viu, dá uma pesquisadinha aí na internet que você vai ver muito sobre essa árvore, que valia muito a pena a gente saber um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Então, nessa aula nós aprendemos sobre alguns dados físicos e geográficos da América do Norte. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!